Então estamos. Estamos. É só assim. Começamos assim mesmo. Não sei. Tens um início melhor. Eu não. Tu é que fazes isto há mais tempo, não Ok. sei. Olha, não tens de ficar calada. Então, Exatamente o que fazias no. Já não me lembro qual dos podcasts. eu? Sim. Olá. Acho eu. Tem mania. Aí foi. Então é catchphrase. Eu acho que não tenho noção disto. É catchphrase. Tem mania de não dar certezas, sabes? É como nós perguntamos qualquer coisa. Epá, eu sei lá. Olha, mas estão a falar. É para começar isto? Ou... Não queres ir passear os cães? Eu não. Não és tu. Em geral, pessoas. Vá. Pronto, então. Olá. Boa tarde, dia, noite, dependendo de onde estão e a hora que estão a ver isto. Está a passar um avião. Exatamente quando começamos E a mais ou gravar. menos quando é para começar. Epá, olha, É sempre que se assim. lixe. Seguimos em frente. Sejam bem-vindos a mais um podcast, neste caso do Teatro à Espada, o irmão mais novo do Teatro à Faca, neste momento, a que chamamos Drama e Dados, para já. A ideia é relativamente simples, portanto este podcast vai servir assim como... vai ter uma ferramenta dupla, digamos assim, é uma dupla faceta, portanto... o meu nome é Afonso Molinar, tenho ali do outro lado, num outro microfone, do outro lado da mesa, o Simão Vaz. Simão, diz olá às pessoas, se quiseres. Olá pessoas, se quiseres. Olá pessoas, se quiseres. E então, isto tem assim uma espécie de um formato duplo em que... ou de um formato, de uma utilidade dupla, começa muito bem. Em que, no fundo, vamos conversar sobre sistemas de TTRPGs. E vamos conversar ao mesmo tempo sobre a construção de um espetáculo que estamos agora a construir em Teatro à Faca e que está para estrear lá para fevereiro, chamado High Fantasy, I'm in Love. E portanto a ideia será um bocado ir falando. Nós andamos a jogar jogos, já fazemos isto há algum tempo, mas agora começamos a experimentá-los e a falar sobre eles numa ótica de, olha, isso também se fizéssemos coisas relacionadas a isto. E portanto é um bocado nessa ótica. Obviamente que não desenvolvemos jogos, portanto não podemos falar nessa ótica. Jogamos isto há algum tempo, é uma ótica em que podemos falar, tanto no papel de Game Master como no papel de jogador. Mas somos sobretudo malta que trabalha em teatro e que começou a olhar para isto também como uma coisa semi-parecida e semi-adjacente ou paralela, e que pode servir como uma ferramenta e que está agora a ser uma ferramenta de criação. E pronto, e é basicamente nessa ótica. Então se calhar começamos por falar um bocado de, sei lá, o que é um TTRPG, um jogo narrativo. Parece Sim. uma boa ideia. Acho que sim. Então, um TTRPG ou um jogo narrativo normalmente é um jogo de... eu gosto de chamar de imaginação coletiva, não é? Em que várias pessoas à volta de uma mesa estão a imaginar uma história e a falar sobre diferentes temas que possam estar a ser explorados. Normalmente a versão mais famosa é jogos que têm um Game Master ou um mestre de jogo ou um DM, mas também há vários jogos em que nós já jogamos, alguns que não têm essa pessoa, que não tem uma figura, mais ou menos um árbitro, que é uma pessoa que está a comandar a história, não a comandar a história completamente, mas tem as linhas por onde é que a história tem que passar. Sim, e nós estamos como Teatro à Faca a jogar há um mês ou um bocadinho mais. Um bocadinho mais. Mais que isso. E a ideia, pois, como o Afonso dizia, a ideia era que cada episódio vamos falar dos sistemas em que jogamos, que experimentamos, o que é que nós sentimos, o que é que achamos que é alguma mecânica que tenha ficado na cabeça, que possa depois ser usada para o espetáculo ou não, ou para espetáculos futuros. Sim, portanto a ideia é um bocado por aí, é ser uma coisa assim mais descontraída, mais informal, sei lá, olha aí, de forma como isto começou, a gente a falar por cima, sabe-se lá sobre o quê, a tentar dar outros nomes a isto,
E vai ser muito, acho eu, nesta lógica. Portanto, agora que está também visto que aqui é um tabletop role-playing game, uma coisa boa se cabe sobre a qual podemos falar é o que é que não é. O que é que também não é um tabletop role-playing game ou um TTRPG? Não é um videojogo. Não é um videojogo. Não é um livro. Não é um livro também. Um livro pode ser um Sim. TTRPG. Sim. Aliás, grande parte das regras, tipo, sei lá, pensem em Dungeons and Dragons. As regras de Dungeons and Dragons, pelo menos esta quinta edição que terminou agora, pelos vistos, dizem eles, tem o quê? 10 livros com regras, mais outros Pelo menos. 20 de aventuras. Portanto, estamos a falar de 300 páginas por livro, mais coisa menos coisa. Estamos a falar de 3.000 livros de regras e Sim. feitiços e monstros e enciclopédia. E isso é provavelmente a versão maior do que as coisas podem ser, do que um jogo pode ser, porque nós já jogámos e já vimos TTRPGs que eram literalmente uma página. É isso. Com o processo todo. E depois tens TTRPGs como, por exemplo, o Everyone is John, que foi um dos que nós jogámos, um dos primeiros que jogámos para isto, que tem, é isso, tem uma página de regras. E está feito, e a malta joga na mesma e diverte-se na mesma. Sim. E é... Sim, vêm todos em versões muito diferentes. Portanto, há coisa tipo D&D, Cyberpunk, Call of Cthulhu. Esses são todos jogos realmente de criação coletiva, em que há várias pessoas. O modo como esses jogos são jogados é mais ou menos o mesmo, em termos de haver uma pessoa, um Game Master. Há pessoas, eu gosto às vezes de dizer que ser DM, e tu traz esta experiência também, ser DM é tentar escrever um livro, mas que cada pessoa escreve cada personagem é escrito por uma pessoa diferente. E é isso que se sente às vezes. A piada há piadas do género, eu gosto muito de ser DM, mas gostava de conseguir contar uma história em que eu comando as personagens todas. Tipo, escreve um livro. Exato. Mas depois há jogos que são muito, muito diferentes em termos de como é que a história se desenvolve. Há jogos que são escritos por cartas, que eu estou a jogar neste momento, que é um jogo que é originalmente só para uma pessoa, portanto a pessoa vai escrevendo cartas a outras personagens imaginárias, mas na versão que eu estou a jogar, por exemplo, podemos depois falar um bocado noutro episódio, eu estou a escrever cartas para uma ou outra pessoa, para um outro jogador, e esse jogador depois escreve-me cartas a mim. E portanto vamos trocando, eu sou um lobisomem, ele é um vampiro, portanto vamos trocando cartas assim. Mas há versões que são só de um jogador, só de dois. Há jogos que são basicamente escreve um diário, como esta personagem. Sim, o Thousand Year Old Vampire. Thousand Year Old Vampire, provavelmente a versão mais famosa. Mas, portanto, o que é muita coisa. Estamos a contar histórias, que é também o que nós fazemos no teatro, e portanto pensámos que era... Sim. Aliás, quando tu decidiste fazer o High Fantasy, também vais um bocado nessa onda de casar estes dois mundos. Não, e acaba por ser muito engraçado também a forma como tu referias isto, e eu nunca tinha pensado nisto desta forma, no fundo ser a coisa de escrever um livro em que cada pessoa escreve a sua personagem. Porque eu, antes de ter alguma vez jogado alguma coisa, e eu acho que D&D não foi a primeira coisa que eu joguei, não tenho a certeza disto que estou a dizer, mas acho que não foi a primeira coisa que eu joguei. Mas de qualquer forma, a primeira vez que eu joguei foi em 2020, sabendo que estava a jogar. Já tinha jogado assim com um primo um jogo que eu não sei como é que se chama, mas que havia de ser assim uma versão muito Rolls Light de D&D quando era puto. E basicamente, quando vou fazer o primeiro espetáculo da companhia, o Upside Down Cup of Coffee, e depois isso aconteceu outra vez no segundo espetáculo da companhia, eu pedi aos atores para trazerem coisas escritas sobre as personagens. Tipo, escreve-me textos que esta pessoa diria, que é para eu apanhar a tua linguagem, que é para eu apanhar a coisa.
para depois, quando as versões finais saíram, eu já tinha esse feedback de como é que a pessoa fala, sobre o que é que a pessoa quer falar, o que é que este ator vê neste tipo de percurso e o que é que ele acha que deve estar incluído aqui. E portanto, isso faz todo o sentido depois na lógica de, ok, depois quando pensas num DM, acaba por ser um escritor dentro dessa mesma lógica e que vai buscar depois coisas de devising óbvias, coisas de improvisação óbvias, não é? Portanto, há aqui uma proximidade gigantesca com a lógica de o fazer e da criação teatral dentro daquilo que é um jogo de roleplay, seja ele curtinho ou muito mais longo, não é? Tenha ele 45 anos, como aqueles outros que têm aquela campanha gigantesca, que até tem aquela história de a filha dele já crescida, põe o namorado também a jogar e eles entretanto acabam, mas o pai, que é o DM, diz-lhe tipo, não, agora tens que ficar, não quer saber se vocês acabam ou não, tu vais acabar de contar a história. E estão ali naquele mundo há 45 anos, que acho que é fabuloso. Sim, e depois essa semelhança entre os dois mundos é uma coisa que nós sabemos também, que já foi notada por outras pessoas. Nós não somos as primeiras pessoas a pensar nisto. Não, de todo. Porque durante o processo de criação do High Fantasy também falámos com pessoas maioritariamente do Reino Unido que já levaram isto a outros níveis, já fizeram peças de teatro baseadas no jogo. No conceito de jogo, não propriamente num jogo específico. Pois, sim, é claro, porque ele tem de facto essa proximidade. Nós aqui temos uma dificuldade maior, creio, ligada à questão, sobretudo, por um lado da língua, porque grande parte das coisas não estão traduzidas. Nós temos uma produtora portuguesa de jogos, não é? A Games Omnivorous, que tem jogos maravilhosos, um deles que jogámos foi logo nos primeiros, o Frontier Scum, por exemplo, um jogo de cowboys que não é criado por eles, mas são eles que produzem, que editam e que vendem. Tem o Mouse Ritter também, super conhecido, mas são uma empresa que faz coisas em inglês também, portanto, porque é o mercado que existe, não é? E nós, por exemplo, nós agora começamos a fazer ao mesmo tempo o Normalville, não é? Sim. E enquanto começamos a Normalville e começamos em português, nós próprios sentimos que é estranho estar a jogar em português e há montes de coisas que, sabe como é que eu digo? Rules light. É leve nas regras? Como é que eu explico isto de repente? E mesmo em coisas mais simples do género, que nome é que eu dou à minha personagem? Porque o nosso conceito, por exemplo, de fantasia é todo a maior parte dele é de autores estrangeiros. Exato, Tolkien, pronto, é pessoal todo que não é português e que mesmo que depois, quando as coisas estão traduzidas, os nomes não se traduzem, não é? Essa claro. É a regra. Portanto... Não, e nós estamos a fazer um bocadinho o equivalente, digamos, acho eu, a o que seriam personagens de fantasia no mundo em Portugal. Sim. Ter um gajo chamado Maldonado é tipo, é um gajo que há de existir algures, mas vai buscar um bocado esse universo. Ao contrário de, por exemplo, se pensares no Dune, não é? Em que tens um mundo fantástico noutro planeta e o gajo chama-se Paul. Exato. Que é das maiores. Imagina que o Aragorn, não é? Em vez de Aragorn, se chamava tipo Mike. O nosso rei de Gondor. Nosso Mike. rei de Gondor, Mike, a dar o discurso. Exato. O regresso de Mike. O regresso do rei Mike. Epá, acho que vai dar um bocado ao mesmo sítio, não é? Vai buscar essa coisinha de sim, é um nome que existe. Se calhar ligamos-nos mais a esses nomes, porque também há muito mais autores de fantasia mundo fora a escrever ou a ser traduzidos para inglês. Sim. E depois aquilo que somos expostos em termos de mídia. Pessoas que fazem live play também é tudo, a maior parte é tudo americano, inglês, portanto, em termos de... essa é uma grande barreira. Por acaso, quando estivemos a falar em começar a fazer isto e começar a fazer o espetáculo, que foi logo uma das primeiras coisas que nos apercebi, eu nunca me tinha apercebido, porque eu estou a jogar e jogos narrativos desde 2018, portanto 6 anos, acho eu.
E como não estava em Portugal na altura, nunca tive essa experiência, nunca me apercebi disso. Até de tal Como forma. como não estavas. Como não estava em Portugal, sim. E foi uma das coisas que quando tu me disseste que querias fazer este espetáculo e que querias passar pelo processo todo de jogar para nós também desenvolvermos uma linguagem própria, que eu pensei logo, pronto, quero jogar estes jogos que eu conheço e que gosto muito e que acho que são interessantes, e depois foi a coisa de vou ter que jogar estes jogos numa língua que nunca joguei, apesar de ser a minha língua. Sim, é uma língua que parece não pertence ao universo. E foi common em inglês, é aquela coisa. E foi depois, quando nós chegámos a certos episódios, foi um processo assim interessante de passar por ele, mas pronto, mas porque é isso, porque não há uma linguagem. Imagina, e aqui há, e nós sentimos isso, e acho que é uma falha nossa também, não enquanto sociedade, mas é uma questão de evolução da língua ou do que é. Nós de repente nós tivemos essa discussão a certa altura de como é que se traduz, por exemplo, Wizard, Sorcerer e Warlock, não é? Isto em relação a Dungeons and Dragons. E depois é coisa assim, ok, tens o feiticeiro, o mago e o bruxo. Sim. Ou uma coisa assim, certo. Mas tu dizes, olá, eu sou um bruxo, eu penso imediatamente naqueles gajos que iam ao Herman, tipo, dizer que eram bruxos e que viam cenas, pá, que eram apanhados, não é? Eram gajos tipo apanhados, não é? Nós temos, é absolutamente diferente a questão... a ligação com o fantástico em diferentes culturas e isso passa para a língua. Mas eu acho que isso depois, isto depois segue para outro conjunto de coisas. A questão da língua tem isso em muita coisa. Dizeres I love you é completamente diferente de dizeres eu amo-te, por exemplo. São duas tonalidades completamente diferentes. Sim. E não sei se é por ser português, mas acho que tem que ver com muita questão da mídia, como estavas a dizer, que consumimos, em que isso é usado e como é usado. Sim. E depois chega a pontos que quando nós estamos a jogar, as pessoas podem ouvir isso, mas quando nós jogamos, a maior parte das vezes estamos a dizer fazem um rol de perception ou de investigation. Exatamente. É bilingue, é um jogo bilingue. Sim, quase que se torna isso, quase que depois o inglês fica como a língua do jogo. Sim, e porque estamos a olhar para as regras em inglês e a traduzir automaticamente, e de repente a coisa, então lança-me aí aconteceu isso, não foi? A coisa do vou lançar um Animal Friendship. Sim, ok, quem não perceber o que é, não é? Quem de repente é uma barreira de linguística, é uma barreira de acessibilidade até, não é? Que é também uma das grandes questões do iFantasy, porque vamos ter um processo de mediação que de repente é impossível que alguém que não fala inglês queira começar a jogar TTRPGs, porque não há e não há traduções. A Hasbro deixou de fazer, por exemplo, os livros em brasileiro. Ok, era em brasileiro, há muito mais falantes de português no Brasil. Já aí há uma barreira, de alguma forma, porque já há palavras que não são as mesmas, já há construções frásicas que não são as mesmas, já há esta coisa de certos termos que dão uma certa vergonha de dizer tipo, eu vou lançar uma bola de fogo. É diferente dizer vou lançar uma fireball, dizer vou persuadir até é ok, mas sei lá, carisma, sei lá, eu tenho carisma, sim. E a palavra é a mesma. É a mesma coisa, sim. Mas em português dizer eu tenho carisma ou em inglês dizer que tens charisma é completamente diferente. Sim. São dois mundos. Pois, lá está, tem a ver com... É porque não estamos expostos a isso, não? É uma coisa que não é... Para nós, eu acho que não faz sentido para nós, quase que na cabeça. Mas claro que faz, porque, quer dizer, tudo se traduziu desde sempre, portanto... Sim. Agora, mas é interessante como essa diferença existe quando não há verdadeiramente não há muita diferença ali. Mas pronto, mas isso faz parte dos desafios, pois, pelo qual estamos a passar. Mas faz mesmo parte e tem ainda uma outra coisa que estava-me agora a lembrar, que é, ok, nós falamos todos inglês, temos toda essa facilidade, estamos a construir isto e assim, quando chegarmos
à parte de, pronto, que isto é fantasy, já agora o espetáculo que está a ser criado terá uma parte de mediação em que no fundo nós vamos tentar estar a jogar jogos com diferentes pessoas, a trazer grupos e assim, em que de repente não sabemos como é que vai acontecer a questão de olha, se quiser jogar por ti, tens aqui este livro de regras. Ok, o que é que eu faço com isto? Eu não sei ler inglês ou eu não sei interpretar em inglês. Sim. Qualquer coisa, não é? E de repente torna-se um trabalho muito mais complexificado nesse aspecto. Portanto. Sim, e é interessante porque nós temos feito muito esta pergunta, que é porque o conceito ou a tradição, se calhar é uma palavra melhor, a tradição de TTRPGs é uma coisa que existe muito pouco em Portugal. Yeah. Nós obviamente conhecemos pessoas que jogavam antes e que depois pararam e que agora jogam também, mas a tradição não está muito aí. E portanto há agora sempre razões pela qual não jogar. Yeah. Isso existe sempre. Yeah. E é o que nós também vamos tentar fazer, é dizer que ok, mas apesar disso tudo, apesar de não haver traduções, apesar de poderem ser jogos bastante complexos, apesar de serem 40 mil páginas de regras, que não são, mas sim, parecem que sim, mas apesar disso tudo, que é uma coisa que vale muito a pena, porque quer dizer, lá está, nós jogamos já há bastante tempo, não é? E já jogámos juntos muitas vezes, e portanto é uma coisa que continuamos a fazer e que provavelmente eu por mim vou continuar a fazer até não poder mais. Enquanto der, exato. Não, mas olha, agora estava-me a lembrar de mais uma coisa, que é ainda há a parte económica da coisa. Claro que sim. Que é, é tão simples quanto 50 euros em Portugal e 50 libras em Londres não é a mesma coisa, não é a mesma quantidade de dinheiro. Pois não. Portanto, ou 50 dólares, não é? Portanto, é isso, é um esforço monetário ainda por cima para aqueles que são mais mainstream. É um esforço monetário muito maior entrar num hobby que já é de nicho por si. Sim. Portanto, já é de nicho, já tens poucas pessoas para te ensinarem, não tens traduções, são caros. Não sabes quantas vezes, podes comprar um livro, não sabes quantas vezes é que vais jogar o jogo. Não sabes se tens amigos em jogar. Portanto, é assim, há uma série de grupos, felizmente, que estão a ser criados para a malta começar a jogar. Nós próprios estamos prestes, e depois teremos novidades em breve, mas podem já ficar atentos se quiserem, se vos interessar. Estaremos prestes a criar grupos onde as pessoas vão poder ir experimentar por um valor muito mais razoável do que estarem a comprar um livro, a preparar uma sessão, a juntar amigos e não sei o quê, portanto assim garantem que conseguem tipo experimentar, ir ficar a conhecer vários sistemas eventualmente. Nós estamos a começar a formular isso também, mas no fundo é todo um desafio, e lá está. E parece-me que, por exemplo, para um ator ou uma atriz é uma ferramenta inestimável. É uma ferramenta inestimável. Eu acho que tu és capaz de partilhar isto, e entramos aí se calhar assim num dos últimos temas antes de terminarmos isto. Isto é só um episódio de introduçãozinha, pá. No próximo episódio lá falamos de coisas interessantes. Agora é mais sobre nós. Mas eu sinto-me melhor ator, ou seja, melhor intérprete, melhor improvisador, melhor criador, desde que comecei a jogar. Porque de repente, a primeira coisa é logo a cena da interpretação, da improvisação, é que grande parte dos atores chega, eu pelo menos apercebi-me disto em mim e comecei a reconhecer isso, chega e vê, ok, tenho as opções todas do mundo, fica perdido, não sei o que é de fazer. Transportamos isso para ok, então já não é só tenho um monte de coisas para fazer, já não é só isso, tenho também, além disso, e quando entras no jogo, uma série de regras em que tenho aqui uma data de gente em que está um gajo a fazer uma vozinha assim e está outro a fazer de goblin, e está outro sei lá, a dizer que quer lançar feitiços e
E de repente a parte da vergonha da questão social vai à vida. De repente Sim. não há um show-off ou assim, não há uma. É um problema comum à questão dos atores e faz parte. Estamos a lidar com intimidade, e portanto, estamos a lidar com intimidade, estamos a lidar com ego e estamos a lidar com vergonha. E de repente, quando estás a jogar, isso desaparece. Sim, eu nunca pensei que a maneira de me fazerem gostar de improviso era darem pedrinhas que brilham com números escritos. Exato. Era darem matemática. Sim, exato. Que são duas coisas que eu sempre amei. Mas... Eu comecei a gostar de improviso quando me deram matemática. Exatamente, que é basicamente porque eu quando estava a estudar e quando. Isso é um bom nome para o podcast. Comecei a gostar de improviso quando me deram matemática. Eu não gostava de improviso e não conseguia fazer. E depois é aquela coisa: não gostava, não fazia. Não fazia, não era. Era que não melhorava. Mas foi interessante depois, assim, no momento em que disseram: não, mas tu tens uma personagem e tens coisas que podes fazer, que é muito. E há um mundo e há esta imaginação coletiva toda. E eu do nada pensei, pois isto agora faz sentido e até é muito, muito bom. Portanto, sim, como ator, e há imensos atores que falam do facto de jogos narrativos serem não só um hobby, mas também uma outra ferramenta que usam e de muita gente, principalmente durante 2020, em que não se passou nada, em que nada aconteceu, literalmente, em que muitos atores usaram jogos narrativos como um modo de continuarem a sua arte, de certa forma. Sim. Manterem-se ativos, exato. Portanto, sim, como intérpretes, é uma coisa que eu acho que é quase essencial. Sim, é isso. E de repente tu sais da escola, ok, tiveste aulas de improvisação, tiveste essas coisas todas. Eu abominava improvisar. Também eu morria de vergonha porque eu não sabia o que ia para lá fazer. E depois sentia que as minhas ideias não serviam, davam-me aquelas regras todas do mas é sim e tipo, tens que dizer que sim e acrescentar, ou então se é não, tens que dizer tens que dar uma razão para não dar, que tem que ser mais forte do que o... Ok, está bem, eu vou fazer isso. E de repente estou eu com a minha turma inteira com quem eu passo os meus dias todos. Exato. Que lá está ainda por cima, estamos a falar de uma escola de teatro em que cada um tem os seus tipo 16 anos, ou depois 18 ou qualquer coisa, portanto, em que de repente eu já tenho imensos problemas sociais por resolver e de repente ainda tenho que vir para aqui sem me darem um papel para a mão para decorar texto, dizer tipo cenas, o quê? Ser outra pessoa sem nada? Não, eu não sei ser isso, não sei. Próximo, está feito. Sim, mas anos mais tarde, se for, olha, podes só pensar nesta personagem e escreve só assim uma história, tipo, a origem dessa personagem, mesmo uma coisa pequena, tipo uma e depois página, entregas 8 páginas. Exato. Sim. Não, eu consigo. E acho também um bocadinho isso, é que os jogos narrativos são improviso, sim, mas muito. É quase. Estás a improvisar, mas estás muito informado não só sobre a tua própria personagem, mas sobre o mundo que o mestre de jogo tem feito, ou as personagens das outras pessoas. Portanto, é de certa forma um ambiente mais acomodador e mais convidativo do que... Porque estamos todos ali, para já estamos todos ali em princípio, por para gosto. Mesmo. Por gosto, e não somos obrigados. Exato. Mas... Story time. Fui forçado a jogar D&D. mas pronto, acho que é isso. Pronto, acho que é uma boa... Um bom ponto e vírgula para já no nosso... Bom ponto e vírgula na nossa... Sim, aqui neste percurso. Pronto, e olhem, acho que para já estamos conversados. Nós, isto entretanto há de ter um formato melhor. Sim. Deem-nos tempo. Estamos a começar a falar do assunto. Tipo, estamos a começar a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, como é a nossa. Estamos na rentrée. Portanto, imaginem, tipo, setembro é um mês difícil, ok? E eu sou muito pequenino e não tenho dinheiro. Portanto, conseguem ver a quantidade de stress em que eu estou.
Mas é isso, e isto acho que tem um bom formato. Estamos assim a chegar à meia hora, ou que também é um bom Tá tempo. certo. Uma viagenzinha de carro no trânsito, Exato. ou uma loicinha para lavar, ou qualquer coisa. Acho que é ótimo. E pronto, e a gente agora fala-se em breve, eventualmente todas as semanas, se Sim. for possível, se conseguirmos. E portanto, fixe. Acho que é isto. Para já é isso. E depois falamos de um jogo para a semana. Para a semana falamos de um jogo. E se calhar para a semana já sabemos dizer que jogo é que falamos na semana a seguir. Assim já estão a contar de semana a semana. Tipo, estão a ver uma coisa planeada? Possível que Sim, já imagina haja isso. no futuro. Imagina uma coisa planeada. Imagina planear. E é isto, amores. Pronto. Pronto. Vamos então à nossa vidinha. Vocês vão à vossa. E Até já. até já. Outra vez. Sempre até já.